Salve galera, beleza? Como vocês estão? Pois é, depois de uma semana bastante tensa devido às guerras tarifárias que foram impostas no mundo nessa semana que passou, a gente observa o mercado passando a semana inteira bastante volátil, subindo e caindo com violência, e vocês estão vendo na minha tela bastante turva, porque esta é a visão que nós temos do mercado financeiro nesse momento. Tudo muito turvo e muito difícil de definir as coisas. Eu vou tentar clarear um pouco as ideias daquilo que eu estou observando para o mercado americano, já antecipando para vocês que para mim é uma oportunidade ímpar de compra de mercado americano nesse momento. Já vou antecipar isto, tá? Já vou antecipar isto. Por quê? Porque um dos princípios básicos que eu utilizo tanto como trader como investidor é: recuou, papéis que estão em forte tendência de alta, quando eles produzem recuos importantes, eu procuro por compras. O recuo atual que nós estamos vendo aqui, este recuo que vocês estão vendo aqui, ele é muito similar ao recuo que foi feito aqui, ao recuo que foi feito aqui em agosto do ano passado, relacionado às taxas de juros japonesas. E a gente poderia, inclusive, dizer que a gente tem aqui um padrão de alargamento. Então, olhando o S&P dessa forma, entendendo o S&P dessa forma e afastando ainda mais o gráfico, nos últimos 20 anos, todas as vezes que o S&P produziu uma queda, foi mais esperto quem vendeu ou quem comprou. Nessa queda aqui, nessa queda aqui, nessa queda aqui, nessa queda aqui. Nesta queda, que foi a queda da pandemia, 33%. Nessa queda aqui, que foi uma queda de 25% em 2022. E esta queda atual, 20%. Então, nesse momento, para mim, eu estou olhando o SPY S&P e estou entendendo que ele tocou uma zona de suporte. Isso significa que é uma zona em que os gestores e os grandes fundos vão defender. Tem muita pressão de compra aqui. Eles não querem deixar que o mercado perca essa área e automaticamente o desejo deles agora é empurrar o mercado pelo menos para voltar para essa região e talvez aqui eles consigam descarregar um pouco mais das suas posições compradas. Então, neste instante, eu estou procurando por sinais de entrada, especialmente naqueles ativos que caíram menos que o S&P 500 e que produziram movimentos mais suaves. Exemplo, a ADMA. O movimento de queda da ADMA Biologics ele é infinitamente mais suave que o movimento de queda feito pelo mercado americano, feito pela S&P 500. Então, quando a gente pega isso, a gente está entendendo que aqui a gente tinha dobrado esse canal. Ó. Então, veja que simplesmente a gente está tocando aqui essa região, formamos um gap de compra, inclusive na semana, é muito raro um gap de compra no semanal, aconteceu aqui e foi uma belíssima oportunidade de compra. E aqui nós estamos fazendo um novo gap de compra, que a gente abre abaixo da mínima da semana anterior, fecha rompendo essa região, o romper dessa área empurra a DMA pelo menos até o seu topo histórico, que já seria uma movimentação percentual de quase 20% a partir do ponto que nós nos encontramos nesse momento. Então, os primeiros ativos que me chamam a atenção é, sim, a ADMA Biologics. Em verdade, a gente está ligado com a ideia de que me chama muito a atenção nesse momento todo o conceito das empresas do setor de farmacêutico e setor de biotecnologia, que eu entendo ser o setor que está recebendo dinheiro nessa rotação de dinheiro que está acontecendo no mercado financeiro nesse momento. Então, eu olho para a ADMA e fico bastante interessado no que ela está fazendo. Outra que está relativamente interessante, Enova já caiu mais. Ó. Veja que o recuo da Enova já foi um recuo mais importante do que o recuo observado em ADMA. Então, esta já não está tão poderosa quanto a observada anteriormente. Vamos pegar aqui a Amazon. Observem que a Amazon também fez um recuo bem importante. Não é o tipo de ativo que eu procuro trabalhar quando eu estou procurando minhas entradas. Quando eu estou procurando minhas entradas, como eu mencionei, eu gosto de pegar os ativos que estão mais fortes. Os ativos que não recuaram enquanto o mercado estava recuando violentamente. Então eu vou procurar, de uma maneira geral, sempre aqueles que estão poderosos, aqueles que estão, digamos assim, mantendo suas tendências de alta praticamente inabaláveis, mesmo ou
perante todo o recuo observado no mercado. Então, a gente viu que a DMA está interessante, a gente viu que a DMA é uma das que está forte, a gente tem outras, obviamente, uma que está ligada ao setor de metais preciosos, TFPM, Triple Flag Precious Metal. Olha que interessante que está esse gráfico. Wow, look at her! Sim, a gente está ligado que o ouro rompeu seu topo histórico, estamos ligados que a prata está sendo extremamente interessante. Então o que a gente vê aqui? Ó? Um enorme cup and handle sendo rompido para cima com violência. Eu não compraria aqui. Eu esperaria um recuo até metade dessa barra, perto de 19,76. É o ponto onde eu procuraria por entradas. Dentro desse setor, a gente tem, por exemplo, também a EN, que é a Agnico. Agnico Eagle Mines, que é relacionada, é uma mineradora de ouro. Então aqui eu não estou comprando diretamente o ouro, eu estou comprando aquelas que são as empresas que mineram ouro, que mineram metais preciosos. HMNY, Harmony, vai na mesma pegada, vê que todas elas estão puxando muito forte. Por quê? Porque existe uma busca atual de ouro bastante importante relacionada pelos bancos centrais chineses e por outros bancos centrais. Então este é um setor que em si realmente chama muito atenção para mim. Ele é um setor que eu tenho que estar atento, eu tenho que estar olhando com atenção para ver se eu encontro aqui algo realmente de bom e útil para que a gente possa operar, né? Então, quando a gente olha isso, a gente passa a entender que, ok, dois setores que estão ganhando força são um deles, farmacêutico, biotecnologia. Segundo deles, a gente viu agora há pouco, ouro e mineradoras de ouro em si, tá? Especialmente. Bom, voltando aqui para a questão, quando a gente pega aqui o aspecto de ativos que estão fortes, ativos que estão mantendo suas tendências de alta, mesmo com o mercado recuando, temos um outro tipo de empresa que está forte, HWM, Howmet Aerospace. O movimento de queda dela foi frágil, não foi tão importante quanto o S&P 500, mantendo sua tendência de alta. Ela está relacionada ao setor aeroespacial de defesa dos Estados Unidos. A gente está ligado que sim, temos a possibilidade de um movimento perigoso de escalonamento por uma guerra, e isso, obviamente, desse tipo de empresa acaba tendo resultados mais favoráveis. Uma empresa que também gerou um resultado interessante, um movimento interessante na semana foi a Costco. Essa aqui teve um movimento de recuo um pouquinho mais importante do que as outras, mas eu estou olhando para ela com muita atenção. Apple, galera. Apple apanhou muito nesse movimento justamente por causa das tarifas que bateriam nas empresas que estão na China. Mas o Trump, esse final de semana, acabou de colocar que telefones celulares e computadores estão isentos das tarifas, o que automaticamente significa que Apple deve abrir um enorme gap de alta na segunda-feira e talvez formar um movimento de repique já imediato para 236. O fato é que isso aqui é topo histórico, isso aqui é Apple, não é qualquer empresa. E qualquer recuo de Apple, eu sou comprador e comprador forte de Apple. Microsoft vai na mesma pegada, tentou perder um suporte, rejeitou a perda de suporte e agora tem tudo para voltar para o topo anterior aqui, entregando quase 13%. Eu estou ligado, sem dúvida alguma, bastante na nossa querida Microsoft, empresa que, honestamente falando, é extremamente forte. Extremamente forte. Outras empresas que estão ganhando força são as empresas relacionadas a medical care, como a gente mencionou agora há pouco, né? Essas empresas de medical care, elas são empresas que mantêm uma certa força durante o período de crises. A gente tem a Adtalem Global Education, olha que bonito o movimento também, a queda dela foi muito frágil, frente ao movimento de queda do S&P 500, é uma empresa menor, obviamente. Ela está formando 1, 2, 3 de compra aqui, fez um golfo de alta, isso aqui para mim é um ABCD, rompendo aqui 107, o movimento mais provável seria buscar essa amplitude daqui para cá, a partir desse fundo, buscando um alvo em 127 e depois 131 dólares. Então estou ligado aqui na movimentação feita em ATG. Bullhead Specialty. Olha que lindo movimento técnico,
Olha que gráfico elegante. Gráfico semanal. Esse é um gráfico bastante interessante. Veio até o topo anterior, sentou no topo anterior, faz esse candle de reversão que está construído aqui, está em ponto de entrada por gap de compra. O meu stop fica imediatamente abaixo de 35. O meu alvo seria 2 vezes meu risco para cima. Estamos falando de um alvo de quase 44 com 0,47, o que seria aproximadamente uns 15% acima do ponto atual. Quando a gente bota o gráfico diário, veja que fica mais fácil de localizar a tendência de alta que a gente opera. Essa tendência de alta recua até o topo anterior. Essa tendência de alta veio até a retração de 2/3 da última perna de alta. Essa tendência de alta está respeitada e ao romper aqui 38 com 34, eu tenho para mim uma oportunidade de entrada em bull. Meu stop eu colocaria abaixo de 34 com 35 e meu alvo mínimo estaria aqui em cima, ó, 47 com 61 bull. Tá? Então a gente está olhando aí inúmeros ativos bastante interessantes no mercado americano, sendo que esse recuo atual torna para mim uma possibilidade de compra de boas empresas. Empresas relacionadas a comidas saudáveis, como por exemplo Sprouts, que é a SFM, fez um recuo também bastante sossegado durante o período de semi-crash observado no mercado americano. Recuou. E agora forma um ABCD. Tá? Dentro desse ABCD, para mim, o movimento é esse. Ó. A, B, C, D. Trap de compra para empurrar mais um ciclo de alta dentro da SFM. USD Foods. US Foods também. Essa aqui já caiu mais. Mas fez um sinal bonito de rejeição da perda do suporte. Então o US Foods tem chance de voltar aqui para o topo de 72,44. Mas de fato ela caiu mais do que as anteriores. Né? A gente tem as outras mais clássicas, CLS. Olha que bonito, ela fez uma queda mais importante sim. Então ela veio até o topo anterior rompido, formou um 2-3 de compra. Esse 1-2-3 de compra está formado. Ao romper essa máxima, esse 1-2-3 vai ser acionado. O problema é que o stop aqui fica caro. O stop mais provável aqui seria abaixo de 60 com 40. E o alvo dessa operação teria que ser 2 vezes o nosso risco para cima. Então o alvo seria voltar aqui para o topo histórico, que seria perto de $140 para CLS. CRS Carpenter Technology, para mim, faz o mesmo movimento, mas fica um pouco mais feio, porque perdeu o último fundo validado. Então aqui eu estou olhando e pensando, ok, CRS, se ela chegar perto de 204, eu estou entregando, saindo de posições e procurando por outros ativos. Palantir, Palantir fez um movimento bonito também, um gap de compra, abriu abaixo da mínima da semana passada, que nem já feito aqui, e quando rompeu, ele acelerou com violência. E só nessa semana já andou quase 13%. E, no meu entendimento, tem uma próxima resistência em 102, mas a resistência principal está em 131, o que é quase 40% acima do ponto em que ela encontra-se agora. Então, Palantir me chama assim a atenção nesse momento como uma das ações fortes neste mercado. A gente tem uma outra aqui, que é a EHC, também de saúde americana, Encompass Health. Olha que lindo movimento. A gente percebe aqui um cup and handle na área de $104. Xícara, alça, ao romper essa região, que é topo histórico. Nós temos a Encompass Health podendo dar uma acelerada forte. Então eu vou ficar atento essa semana para a ruptura de 104 com 55, me chamando a atenção esse movimento principal. Tem uma ação que eu gosto muito, que é a BSX, Boston Scientific Corp. Eu achei o recuo um pouco exagerado, mas estou interessado. Eu vou deixar que ela repique. Depois que ela fizer o próximo recuo, eu vou tentar comprar o próximo recuo de BSX. Eu não vou comprar agora nesse movimento, vou esperar o próximo movimento para poder tomar um ativo interessante num ponto adequado de compra, que eu não acho que seja agora, neste momento. Tá? Então, eu, por enquanto, estou mais olhando ela do que qualquer outra coisa. Stride, que é a LRN, no gráfico semanal, olha que bonito. Olha que bonito. O recuo dela foi bem menor do que o recuo do S&P 500, bem menor. E a gente literalmente está agora fazendo um movimento de reversão
ao romper essa região, seguindo a tendência de alta com violência. E a NVIDIA, para mim, segue na tendência de baixa dela, não está numa tendência de alta no diário. Ela está num gráfico semanal, que é uma zona de suporte, que é esse aqui. Mesmo ponto da crise da taxa de juros japonesa. Esse é um sinal que até poderia sinalizar um sinal que sinaliza é feio, né? Esse é um sinal que poderia realmente até funcionar como um disparo para algumas semanas de alta e para buscar essa região em 146. Mas eu não guardo grandes expectativas de NVIDIA por um bom tempo. Para mim, eu acho que ela já entregou muito do que ela poderia entregar num prazo mais curto. No gráfico diário, para mim, isso aqui vai ser só um repique. E esse repique eu vou usar para sair das posições, de qualquer posição que eu tenho. Eu tenho uma posição residual aqui na BDR da NVIDIA. Então, ao aproximar-se aqui de 125, eu pretendo entregar as minhas NVDC34 que estão em carteira. Que é aqui, ó, NVDC34. Eu vou entregá-las quando bater naquela região, tá? Na região da resistência da NVIDIA, não do papel menor. Meu alvo está aqui em cima, nessa área, em 16, eventualmente 16,61. Uma outra que me chamou muito a atenção é a Home 34 no gráfico semanal. Eu acho que ela está muito bonita, a Home 34 no semanal, tocando uma zona de suporte bastante importante, que é a média móvel de 80, estocástico lento, fez um trap lindíssimo. E se a Home 34 chega a romper essa máxima aqui na semana que vem, que é 75, da forma como eu leio, grande potencial de voltar até 88, que daria quase 17% de alta nesse movimento. A Home Depot, que é uma das ações americanas que eu gosto bastante de operar pelos resultados, e ela é um tanto quanto resistente ou refratária ao período de recessão que está todo mundo com medo que possa eventualmente acontecer. A gente tem a Lilly, que fez um cenário um pouco mais feio lá nos Estados Unidos. Lilly não se comportou muito bem. A NVO também não se comportou muito bem. A NVO já entrou em tendência de baixo. Mas a Lilly agora faz um movimento de trap no semanal. Se a gente olhar isso como um movimento de trap no semanal, a gente entenderia que esse fundo aqui foi perdido, falsamente perdido. Leríamos isso como uma manipulação. Se isto for uma manipulação, o mercado agora teria como objetivo buscar a zona de liquidez de compra que está aqui em cima. Então, se ele chega a subir para buscar a liquidez de compra lá em cima, nós estamos falando de Lilly valorizar algo em torno de 27% nas próximas semanas ou meses. Mas, Stormer, por que tu estaria tão otimista com a Bolsa Americana? Afinal de contas, o Trump está fazendo esse tarifaço para tudo que é lado. Eu estou olhando o que os gráficos estão me dizendo. Os gráficos estão me dizendo que o mercado chegou em zona de suporte e que os compradores decidiram assumir posições. O risco, nesse momento, no meu entendimento, ele é menor do que o risco de ficar de fora. Então, eu estou fazendo minhas compras, colocando meus stops nas mínimas dessas últimas semanas aí. E se o movimento der certo, vão ser altas de 20% ou 30%, talvez até 40%. E por isso que eu estou tão atento ao que os americanos estão fazendo. No meu entendimento, eu não acho que seja um crash que vai durar muito mais tempo. Não acho. Tá? Da forma como eu leio, inclusive, eu acho que já acabou. Eu acho que daqui para cima. Por que isso, Stormer? Bom, basicamente porque quando o mercado está em pânico é quando ele faz fundo. E o mercado estava em pânico. E como ele estava em pânico, então é o momento mais provável de nós estarmos encontrando um possível fundo de mercado. Eu não me deixo levar pelo pânico e pelo pavor que bate na mente de todo mundo quando vem os mercados caindo. Pelo contrário, eu começo a pensar, ok, então eu tenho liquidação de boas empresas. Se eu tenho liquidações de boas empresas, isso me interessa. LRN, como a gente já mencionou. MRX é outra que está fortíssima. ADMA, como a gente já falou agora há pouco. Outra que está muito forte, GFI de ouro. Eu vou olhar aquilo que está forte, né, cara? Axon. É isso que eu quero. Eu quero comprar aquelas que estão fortes. Aquelas que estão fortes. Tá? Então, vou buscar esse tipo de ativo para colocar na minha carteira nesse momento mais ousado de mercado. Né?
Ryan, por exemplo, também eu gosto da Ryan, mas a Ryan é um pouquinho mais maldosazinha. Mas olha como ela tá forte. Olha que ela praticamente nem caiu durante o desastre do mercado americano. Bem interessante. A Bro também é boa. Brown. Olha aqui, ó. Um breve recuo até o topo anterior. Olha se isso não é um ativo interessantíssimo para ter em carteira. Se no meio de uma crise dessas, o máximo que o papel faz é esse recuozinho, então imagina se a gente entrar num cenário sem crise, o que vai acontecer com uma empresa dessas? Uou! Isso é que me interessa, é esse tipo de ativo que me chama atenção e por isso que eu estou olhando para esse tipo de ativo e pensando, tá, isso aqui que eu vou atrás. Certo, galera? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar like. O pessoal da Liberta Global ajuda muito nessa situação de investimentos lá no exterior. Então, vocês podem entrar em contato com o pessoal da Liberta Investimentos a respeito de como que eu faço para investir melhor lá fora. Se eu vou fazer isso por BDR, se eu vou fazer isso por comprando direto ações lá fora, como é que eu posso fazer isso? A turma da Liberta Investimentos realmente, que inclusive trabalham direto comigo, tá? Eles podem ajudar bastante para quem tem interesse em começar a investir no mercado americano e não ficar apenas aqui no mercado brasileiro. Grandes vantagens que eu vejo, tendências mais sólidas, muito dinheiro, muita liquidez, valorização em dólar. Então tem várias vantagens atraentes para se pensar realmente em ter uma carteira lá no exterior e não apenas no mercado brasileiro. Galera, não se esqueça de deixar um like. Nós nos veremos. Eu viajo amanhã e eu volto segunda-feira. Tá? Então eu volto segunda-feira. Então amanhã estou indo para Nova York. Ouvi o Frank Sinatra cantar New York, New York. Vou para a cidade que nunca dorme. Claro que eu vou lá para dormir um pouco, óbvio. E vou dar umas voltinhas lá no Central Park, que eu acho fantástico aquilo lá. Então, nos vemos em breve, se Deus quiser. Fiquem tranquilos, segunda-feira da semana que vem estaremos de volta. Abraço, pessoal, se cuidem!